Olá, meus irmãos, tudo bem? Bom dia para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu estou aqui para a gente começar mais uma aula da EBD, né? Terminando hoje a nossa revista, na lição 13, e eu espero que essa lição seja uma bênção na sua vida, né? Eu gostaria de orar pela sua vida, né? Quem estiver assistindo, para que Deus abençoe e fale ao seu coração através dessa palavra, tá bom? Senhor nosso Deus, querido Pai, meu Deus, obrigado, ó Pai, por mais um dia na Tua presença. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos conectar, ó Deus, o Senhor nos dá a oportunidade de pregar a Tua palavra, ó Deus, seja por qualquer meio. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um, meu Senhor. Meu Deus, obrigado pelo dom da vida, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado, Deus, porque eu tenho essa oportunidade de estar aqui ensinando, ó Deus, sendo um instrumento Teu, e te peço, ó Pai, que o Senhor venha me capacitar e não permita, ó Deus, que nada de mal me aconteça, que o Senhor esteja guiando e guardando cada um que está assistindo, ó Deus, este vídeo, e cada um dos nossos alunos da IBD, meu Senhor. Perdoe os nossos pecados, e eu entrego a minha vida e a vida de cada um aqui, no Teu nome, ó Pai. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vimos, né, na nossa revista durante esse trimestre, né, um tema muito interessante, né? A nossa capa, como você pode estar vendo aí na apresentação, a capa da nossa revista diz de que lado que você está, né? E ela deixa bem claro, ela está num vermelho muito forte, num verde muito forte também, e ela deixa bem, de uma maneira muito forte, separado. Você está do lado das obras da carne, ou seja, você é um cristão que vive fazendo coisas que a carne está mandando, ou seja, vive em pecado, né? Vive longe de Cristo, tendo duas caras, ou você está do lado direito, né? Que é o lado do fruto do Espírito, né? Então a revista ela falou bastante sobre isso, a revista ela foi bem enfática, né? Nós falamos sobre temas diversos, né? Desde o começo, desde a lição 1, onde nós falamos da diferença entre o que são obras da carne e o que é o fruto do Espírito. Nós falamos sobre imoralidade, falamos sobre como nos libertar da idolatria, nós falamos também sobre como deixar de ter relacionamentos infrutíferos. Nós falamos sobre o amor, né? Como nos conectar através do amor, entender um pouco, né? Como o amor, né? Sendo fruto do Espírito, né? Ele nos mostra, ele nos ajuda a nos conectar mais com Cristo, né? Nós falamos sobre o cristão estar de bem com a vida, né? Tá sempre alegre no Senhor, né? Nós falamos sobre como ter uma paz triunfante, né? Conversamos muito sobre longanimidade, né? Como o cristão ele precisa contar até 10 às vezes na vida, né? Nós falamos sobre como aproveitar as oportunidades sendo, né, benigno e bondoso. Nós falamos também sobre fidelidade, falamos sobre mansidão, né? E semana passada nós escutamos com o Murilo sobre a força do domínio próprio. E hoje nós vamos concluir todo esse tema, né? Justamente discutindo como é que nós podemos permanecer frutíferos, né? Como que nós podemos permanecer frutíferos, né? Nós aprendemos muito, muito sobre o fruto do Espírito, né? Nós aprendemos que nós precisamos manifestar na nossa vida aquilo que Deus quer de nós, né? Nós não podemos ser uma árvore que não está gerando ali o seu fruto, né? Nós não podemos ser um cristão estagnado, um cristão que não é bênção na vida das outras pessoas, um cristão que simplesmente vive a vida como ele quer, sem um compromisso, né? Nós não podemos ser esse tipo de cristão. Nós precisamos realmente ser um cristão, né? Aos olhos de Deus, como Deus ele espera que nós sejamos, assim como a palavra de Deus nos mostrou, né? Então, nessa lição de hoje, nós faremos uma conclusão a todos esses tópicos que nós vimos, né? Foi uma revista maravilhosa, né? E nós
precisamos, como cristãos, estar sempre, sempre, meus irmãos, sempre nos aproximando de Deus, ou seja, buscando através da tua palavra, buscando através da oração, para que o fruto do Espírito ele se manifeste nas nossas vidas, né, e que nós sejamos cada vez mais cristãos melhores, né? Então, a nossa revista ela começa, né, perguntando: e agora, né? O que que é que eu faço, né? Jorge, eu estudei, né? Nós vimos tudo isso, mas como que eu posso me manter, né, firme? Como é que eu posso continuar, né, sendo, né, sendo firme, ou seja, andando nos caminhos do Senhor, né? Como é que eu posso fazer com que se manifeste em mim o fruto do Espírito, né? Como que eu posso fazer para viver dessa forma, né? Nós vimos, gente, muita coisa na revista. Nós estudamos sobre esse conflito, né, incessante entre a carne e o espírito. É um conflito que nós vivemos durante a nossa vida. Você, como adolescente, vive, né? E no coração de cada cristão, esse conflito ele é incessante. Nós vimos, gente, quais são as maiores armadilhas do inimigo e como nós podemos nos defender. Ou seja, nós vimos que nós precisamos da oração para nos defender, nós precisamos da leitura da palavra. Não adianta a gente querer se proteger no mundo, meus irmãos, né, das artimanhas e das armadilhas do inimigo se nós não estivermos próximos de Deus. Nós não temos essa força. Essa força nos é dada através do Espírito Santo, através de Deus nos protegendo, mas nós precisamos estar próximos de Deus, né? Nós vimos que essas são, né, quais são essas maiores armadilhas, e além disso, nós aprendemos que essa batalha só pode ser vencida por meio do Espírito e com o auxílio dos nossos irmãos na fé. Uma das lições nós estudamos sobre como estar próximo, como cultivar bons relacionamentos. E nós falamos também como cultivar os relacionamentos bons com os nossos irmãos, né? Então, essa batalha só pode ser vencida, né, por meio do Espírito. Mas agora, como é que a gente pode ter uma vida frutífera, né? O que nós temos que fazer para que o fruto do Espírito seja cada vez mais evidente na nossa vida? Como fazer, né, para que as pessoas vejam e olhem, nossa, Jorge, eu posso ver que o fruto do Espírito é evidente na vida dele, né? Como que eu posso, né, o Jorge, olhar para mim mesmo, né, me olhar no espelho e falar, nossa, será que isso tem sido evidente para as pessoas ou as pessoas têm tido uma imagem do Jorge que não é do fruto do Espírito? Será que as pessoas estão olhando para mim e falando, nossa, eu só vejo no Jorge obras da carne? Ou será que é o contrário? Nossa, o fruto do Espírito tem se manifestado no Jorge, em todos os sentidos. Então, essa é a análise, meus queridos, que nós precisamos fazer. E a nossa primeira leitura está lá em 2 Pedro, né, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 3. 2 Pedro, lá no capítulo 1, no versículo 3, que diz o seguinte. Capítulo 1, versículo 3. Acho que todo mundo teve o tempo já de achar aí na Bíblia. Capítulo 1, versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, meus irmãos, pelo divino poder de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deus nos tem dado, Deus ele nos tem dado através da palavra, né? Ele tem nos dado através da igreja, ele tem nos dado através da oração, todas as coisas, tudo aquilo que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, nós temos, meus irmãos, na palavra de Deus, tudo aquilo que nós precisamos. Tudo nos foi dado para que nós conhecêssemos melhor a Deus, né? Ele fala assim, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
Ou seja, nós temos, no versículo 4, ele continua ainda, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, no versículo 5, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Então, meus irmãos, né, nós precisamos, né, saber e ter a ciência de que Deus revelou e Deus nos deu todas as coisas para que nós o conhecêssemos melhor, para que nós reconhecêssemos a sua glória, para que nós fizéssemos tudo para a glória dele. Né? Nós temos, né, nós somos, Deus nos agracia revelando através da tua palavra, né, tudo aquilo que ele quer, né, que nós saibamos da sua glória, do tamanho dele. Né? A nossa próxima leitura está lá em Romanos 15, no versículo 4. Romanos capítulo 15, no versículo 4. Diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos dá, né, através da paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. A palavra de Deus, meus irmãos, ela está do nosso lado sempre. Cada um tem a sua Bíblia, cada um está com a palavra ali. A gente às vezes não a lê, né? Nós às vezes negligenciamos o poder das Escrituras sobre as nossas vidas, né? Deus nos tem dado tudo o que precisamos para termos vida e santidade. Tudo aquilo, todos os frutos, o fruto do Espírito, todas as manifestações do fruto do Espírito nas nossas vidas, né, a palavra de Deus tem nos dado todas as ferramentas para que isso possa brotar no nosso ser, brotar no nosso dia a dia. Né? Os meios mais essenciais para isso, né, são a comunicação direta com Deus, ou seja, a oração, e por meio da palavra de Deus, a leitura e o estudo. São essas as ferramentas. Todas essas lições que nós tivemos, todos os ensinamentos que nós estamos aprendendo desde o início da nossa revista, desde o início da nossa vida cristã, meus irmãos, se baseiam em ter uma vida próxima com Deus, uma vida de intimidade, uma vida de oração, né, uma vida de leitura da palavra e uma vida de estudo, né? E também nós temos aqui o versículo da nossa instrução básica, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 24 até o 25. Diz o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, esses dois últimos versos, né, eles mostram mais duas coisas que todo cristão deve fazer para permanecer frutífero. Né? O que é que nós devemos fazer? O primeiro, crucificar a carne. Olha o que o versículo fala no 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz por nós, e nós o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, aquele sacrifício na cruz do Calvário de Jesus sacrificou também as nossas paixões e as nossas concupiscências. Ou seja, tudo aquilo que a gente vivia, toda aquela nossa vida que era do passado, do homem velho, que não agrada a Deus, aquilo foi crucificado. Ou seja, essas paixões e as concupiscências, né? E outra coisa que nós precisamos fazer
para permanecer frutífero, como está marcado, nós precisamos viver no Espírito e andar também no Espírito. Nós temos que, essas duas coisas têm que estar juntas, né? Nós precisamos, meus irmãos, de uma vida digna. Nós precisamos saber e ter a consciência todos os dias de que o nosso pecado, né, as nossas práticas antigas, elas morreram, elas foram crucificadas na cruz do Calvário. Então nós temos que saber que aquelas práticas antigas nossas, como a gente falava palavrão, a gente colava na nossa prova, a gente maltratava as pessoas, são práticas do homem velho, né? A gente olhava coisas erradas na internet, a gente pesquisava coisas que não deviam. Tudo isso, meus irmãos, são práticas erradas do cristão, são práticas, né, paixões e concupiscências que foram crucificadas lá, né, na cruz do Calvário, né? E nós, como tudo isso foi crucificado e morreu lá na cruz, nós precisamos nesse momento viver e andar também no Espírito. E para isso, praticar oração, praticar a leitura da palavra, estudar a palavra em todo o seu detalhe, em todo o seu contexto, não fazer uma leitura superficial para cumprir tabela ou não. Nós precisamos, como cristão, ter uma busca íntima pelo entendimento da palavra de Deus. Através da Bíblia, meus irmãos, nós nos conectamos com Deus. Nós temos uma relação direta com Ele. Ele fala aos nossos corações, nós escutamos, e com isso nós somos transformados e vamos, né, moldando o nosso dia a dia e a nossa vida de acordo com aquilo que Deus espera de nós, né? E, e eu desejo do meu coração, nesse primeiro tópico, né, que você saiba que agora, depois de a gente ter estudado tudo isso, né, sobre o fruto do Espírito, né, que a gente realmente abandone as nossas práticas erradas. Quando a gente perguntar, e agora, Jorge, o que eu faço? Agora, quando eu acordar, eu vou agradecer a Deus, eu vou orar a Deus, vou entregar o meu dia. Né? Quando eu for para a minha escola, eu não vou maltratar, xingar ou entrar em alguma roda de pessoas que estão falando coisas que não agradam a mim. Né? Eu vou evitar gastar tanto tempo no meu celular, gastar tanto tempo com coisas supérfluas, e vou gastar mais tempo falando com Deus, me aproximando, lendo a palavra de Deus. Esse é o e agora, porque se o e agora for, a partir de agora eu já aprendi, agora eu vou seguir a minha vida normal, aí a gente vai voltar a fazer aquelas coisas que a gente fazia antes, nós vamos voltar às nossas paixões e às nossas concupiscências, né? Então, indo para o nosso ponto número 2, nós falamos as coisas que o cristão deve fazer para permanecer frutífero, ou seja, crucificar a carne, viver e andar no Espírito. São essas duas coisas que nós precisamos fazer. Ou seja, a carne morreu, minhas práticas antigas, aquilo que eu fazia de errado, aquilo morreu, aquilo é coisa antiga. Eu fui salvo, remido em Cristo Jesus. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou viver, eu vou andar no Espírito. Amém? Então passando agora para o nosso segundo tópico, né, da lição, crucificar a carne. Né? E aí a nossa leitura está lá em Gálatas, né, Gálatas 5, 24. Né? Se a gente voltar, né, lá no versículo, o versículo 24 está ali. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas próprias paixões e concupiscências. Né? Esse crucificar a carne, né, o significado, né, meus irmãos, é que o pecado ele foi crucificado, né? Deus ele ele morreu por nós, ele se entregou por nós, né? Ele levou sobre si todos os nossos pecados, pois nós não poderíamos fazer esse tipo de sacrifício. E a crucificação era uma morte, meus irmãos, que ela era uma morte lenta. Ela justamente ela fazia com que a pessoa que fosse crucificada ela ficasse um bom tempo na cruz, um bom tempo até ela morrer. É como se fosse eu vou matar o crime, vou matar o criminoso,
né? E o criminoso, ele representa ali o pecado, ou seja, o pecado na nossa carne, quando a gente crucifica a carne, significa que o pecado já foi condenado. Quando alguém era crucificado, eles sabiam que a pessoa ia morrer em determinado momento. Poderia durar muito tempo, um dia, 2 dias, né? Poderia durar bastante tempo, mas quando a pessoa ela era crucificada, havia uma certeza, ela vai morrer em determinado momento. Essa certeza do nosso pecado, que ele já morreu, a gente já tem, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos substituir, para nos salvar. Então nós sabemos que esse pecado já acabou, que na vida eterna nós não teremos mais essa condição pecaminosa, né? Então, o que significa crucificar a nossa carne? É que a gente sabe que o nosso pecado já morreu, mas é um processo lento. A gente sabe que a gente vai ter que viver, a gente vai ter que lutar. É como se a gente estivesse, né, com essa crucificação em caminho, né? A gente já tem a certeza, mas é uma luta diária que nós teremos, né? Então, essa é a referência que a gente tem. O combate interior, ele é real e ele é sem trégua, meus irmãos. Ou seja, esse combate, né, a gente sabe que a gente vai sempre lutar contra isso, né? A gente vai estar sempre ali lutando, nós vamos nos aprimorar, as lutas se tornarão um pouco mais fáceis, mas não diminuirão a quantidade de lutas que nós teremos, né? Nós temos que mortificar a carne, nós temos que todos os dias crucificar a nossa carne, pois nós sabemos que ela vai morrer uma hora. Ela não vai mais nos atacar mais. Então nós sabemos que a carne, uma hora, ela vai morrer, né? Mas tem esse processo duradouro, que é o processo de crucificação, né? Que vai demorar um pouco, mas nós temos que lutar todas as vezes, né? E nós só podemos fazer isso, né, com a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos condenar o pecado, né, sempre à morte, todos os dias, né? Jesus já venceu. Nós sabemos que ele já venceu. Nós não somos mais escravos do pecado. Só que nós temos, né, por nossa condição pecaminosa, nós temos essa luta, né, essa briga entre a carne e o espírito. Então nós devemos crucificar a carne, saber que ela está lá, né? Que o pecado Jesus já venceu, mas que como a cruz é um processo lento, né? É o mesmo processo que nós vamos passar. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para poder vencer a carne. Ela vai lá estar crucificada sempre durante a nossa vida, mas vai chegar uma hora que ela vai morrer. E aí essas obras da carne não vão mais nos afligir, né? Nós não podemos entrar em negociação de paz com a natureza pecaminosa, ou seja, nós não podemos tirar a carne lá da cruz, né? Nós não podemos, né, deixar, né, fazer uma negociação com a carne. Não existe, na vida do cristão não existe isso. Nós precisamos sempre ser cristãos que lutam, né, todos os dias, incessantemente contra o pecado. Não existe negociação. Não existe, mas isso aqui eu vou fazer porque não faz muito mal, não prejudica as pessoas, ninguém fica sabendo, não. O cristão não negocia. O adolescente cristão, ele não negocia com o pecado. Ele não negocia. É uma luta diária, né? Mas que Deus, ele está sempre conosco. O Espírito Santo nos ajuda, né? Se a gente abrir agora em Romanos 6, lá no versículo 11, né, que é o próximo versículo da nossa lição, Romanos 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. O sacrifício remidor de Jesus Cristo nos salvou, nos guardou, nos abençoou, nos livrou da morte eterna, né? Então é por isso que não existe uma negociação, porque Cristo, né, ele morreu, foi um sacrifício eficaz por todos nós. Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós não fôssemos mais escravos do pecado. Nós vamos enfrentar essa luta? Vamos, mas repetindo, nós devemos crucificar a carne
A carne, ela tá lá. Deixa a carne, ela vai estar com a gente pro resto da vida. Essa cruz, essa duração da morte da carne na cruz vai durar a nossa vida inteira. Mas nós já temos a certeza de que um dia, na vida eterna, ela já não vai mais nos afligir, já não vai mais nos tentar nos convencer ou tentar nos puxar, né, para fazer alguma coisa errada. Né? Então, por isso nós devemos viver uma vida sempre no Espírito Santo, sempre crendo que o Espírito Santo está conosco. Né? Não existe nenhum atalho, gente. Não existe uma prisão preventiva para a carne, não existe um castigo, né? E sob o poder do Espírito nós devemos combater o pecado até a morte, né? O meio de execução da nossa carne, meus irmãos, é a crucificação, né? Então, concluindo esse tópico, né? Não permita que as obras da carne façam ou te guiem na vida ou sejam a sua guia. Não. Nós já sabemos que as obras da carne elas são ruins, elas desagradam a Deus, né? Elas levam ao distanciamento do cristão com Deus. Então, que você possa viver no Espírito, possa crucificar a carne, saber que ela está ali, que ela vai morrer um dia, né? Mas que vai ser uma morte lenta, né? E que até que isso aconteça, você precisa se fortalecer, né? Lendo a palavra, orando, estudando e se aproximando de Deus, né? E aí, mudando para o nosso terceiro tópico, nós precisamos viver e andar no Espírito, né? O processo de santificação, meus irmãos, ele tem sempre dois lados, né? Nós precisamos mortificar o pecado, matar o pecado, a gente precisa todos os dias lutar contra ele, né, e fazer com que ele não nos atinja, fugir das coisas erradas, fugir daquelas palavras que são erradas, daquilo que tem feito mal, né, ao nosso coração, aquilo que desagrada a Deus, mas nós precisamos ser vivificados pelo Espírito, né? Então, a segunda coisa que nós devemos fazer para permanecer frutíferos é andar no Espírito, né? Nós precisamos caminhar. Ela se refere, gente, essa expressão andar no Espírito se refere a um processo que é ativo, ou seja, nós precisamos criar um hábito de andar no Espírito. Se a gente voltar lá no nosso versículo, Gálatas 5:25, lá no começo, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gente, viver e andar no Espírito são práticas constantes da nossa vida, né? São práticas que são hábitos. Nós precisamos fazer com que isso seja um hábito. Se nós queremos que aquela carne que está lá na cruz, né, ela deixe de ter poder sobre nós ou de que nós tenhamos essa fraqueza, nós precisamos ter uma vida, né, no Espírito. Nós precisamos dedicar tempo para viver no Espírito, né? Paulo está dizendo aqui, gente, que nós temos, né, nós precisamos, né, evoluir como cristãos. Nós precisamos viver cada vez mais próximos, né? Nós precisamos saber da responsabilidade que nós temos. Nós não podemos ser cristãos que vão viver aí, né, simplesmente fazendo aquilo que querem, né? Não, não é assim, né? A palavra de Deus não diz isso para gente, né? E Paulo diz que aqueles que pertencem a Jesus vivem no Espírito, né? Parece que é muito óbvio isso, mas, né, quando a gente olha a palavra, né, a carta de Paulo aos Gálatas, né, eles estavam se esquecendo dessas coisas, né? Quando a gente, né, olha a palavra de Deus, nós aprendemos que lá em Gálatas 3, no capítulo 3, no versículo 3, se você quiser abrir, né, ele diz assim, na carta de Paulo aos Gálatas, diz assim: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, né? Ele fala, vocês começaram no Espírito, mas agora vocês estão, né, se aperfeiçoando na carne, e aqui a gente tem a nova versão internacional que diz, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito,
querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio, ou seja, usando, né, aquilo que não vem de Deus, ou seja, como se nós fôssemos os melhores, né, como se eu fosse aquele bonzão, né? Então, nós também corremos esse risco, meus irmãos. Nós corremos o risco de querer de se aperfeiçoar nas obras da carne. E as obras da carne, né, elas, todos nós conhecemos, elas não nos fazem bem. Né? Nós queremos ser agressivos, nós somos invejosos, né? nós, somos, nós somos ansiosos, né? Nós queremos resolver as coisas pelo nosso jeito. Né? Então, e a palavra de Deus, né, ela diz o contrário, né? Olhando aqui na nossa linguagem, ela diz: sois assim insensatos que, tendo começado no espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ou seja, ele usa até a palavra aperfeiçoando, ou seja, né, vocês começaram no espírito, né, começaram vivendo uma vida digna e agora simplesmente estão, né, vivendo, né, aperfeiçoando a carne, ou seja, né, é algo que nós corremos esse risco. Quando fala de andar no Espírito, o apóstolo está falando sobre seguir as ordens. Né? Então a ideia desse texto, gente, é sempre marchar. Né? Vocês viram já como que são os soldados quando eles estão marchando? Então os soldados seguem uma regra. Né? Os soldados, eles eles estão sempre seguindo as ordens, eles são disciplinados, eles são sincronizados, eles mantêm o ritmo, né? E como é que isso se relaciona com o nosso andar no Espírito Santo? Como é que eu posso relacionar esses soldados que a gente está vendo na tela, né? Essas pessoas são disciplinadas, elas têm ritmo, elas são sincronizadas, né? Nós, gente, assim como os soldados, nós devemos ser disciplinados. Nós só fortalecemos o fruto quando buscamos isso com disciplina e constância. Não adianta, meus irmãos, se você falar que tá bom, eu vou começar a exercitar isso de vez em quando. Não, né? Andar no espírito vai exigir que você pratique e faça isso todos os dias com disciplina, com ritmo, com organização. Ou seja, você precisa acordar, ter o seu momento de devocional. Antes de dormir, precisa ter o seu momento de devocional também. Nós somos assim, nós somos fracos. Se não existe a disciplina, nós facilmente nos desviamos e nos deixamos levar para muita coisa. Né? Nós precisamos de constância, ou seja, sempre fazer isso, sempre fazer, sempre reforçar. Né? Se for esporádico, é só de sábado, só de quinta, só de segunda. Se for esporádico, meus irmãos, nós sempre vamos deixar de fazer e não vai se tornar um hábito. Né? E também é necessário manter o ritmo. Né? A gente tem que observar que manter o ritmo sozinho é muito difícil. É muito difícil. Quando a gente fala, eu vou fazer isso aqui sozinho, é complicado. Por isso que, quando a gente olha o exército está fazendo isso junto, ou seja, aquele que está ali no meio não vai parar, porque logo está vindo um atrás que está puxando ele. O primeiro lá da fila está puxando todo mundo. Então nós precisamos, juntos, né, como irmãos na fé, nós adolescentes, como igreja, como sociedade ou como classe da escola dominical, nós precisamos andar junto, encorajar uns aos outros. Né? Tá todo mundo andando no mesmo, né? Estamos todos navegando ali no mesmo, né, barco, mas nós precisamos dar a mão um para o outro e fazer com que todos nós caminhemos, né? Então, nós precisamos marchar juntos, né? Assim nós conseguiremos perceber quando alguém está com dificuldade de se manter sincronizado, né? Nós vamos conseguir saber se alguém está mais fraco ou não, está mais devagar, se alguém está precisando de apoio ou não. Mas para isso nós precisamos ter uma vida de disciplina, né? Nós precisamos, e além de tudo isso, meus irmãos, do sincronismo, da disciplina, fazer com que isso se torne um hábito, nós precisamos seguir as ordens e manter o ritmo. Né? O Espírito Santo, ele é o sargento de Deus e o seu trabalho é nos manter na linha, correndo em sintonia com os seus comandos. Né? E os comandos, meus irmãos, o comando vem daqui, vem da palavra de Deus. Né? Os comandos de Deus vêm através da palavra dele, através da oração, porque nós vamos buscar ter um coração cada vez mais sensível, né, para a gente poder é, é, viver, né, cada vez mais estar mais próximos de Deus.
né? Então, gente, para andar no Espírito, nós precisamos, né, ter disciplina, né? Aqui nós temos também um exemplo de sincronismo, ou seja, todas essas aves estão andando com aquele mesmo sincronismo, no mesmo ritmo, elas estão corretamente distribuídas, ou seja, é um exemplo de que nós precisamos, né, nós requeremos de disciplina, né? Então, o verdadeiro, né, contrariando, né, às vezes muitos cristãos, né, o que eles parecem acreditar, o verdadeiro crescimento espiritual não provém de alguma experiência especial, né, do Espírito Santo. Em vez disso, é proveniente de andar com o Espírito todos os dias, até que finalmente manter-se em sintonia com Ele vai se tornar um hábito sagrado. Ou seja, não são experiências magníficas, não são coisas de outro mundo ou coisas mágicas. Não, é uma vida de compromisso. Você, adolescente, e eu, né, e todos nós precisamos viver uma vida de compromisso, né, uma vida com o Espírito Santo. Não podemos abandonar, né? Então, para que a gente conclua, né, a nossa lição, né, tudo isso que nós aprendemos, meus irmãos, tudo isso, né, desde a primeira lição da revista, né, para que a gente veja o fruto do Espírito se manifestar nas nossas vidas, nós precisamos de disciplina, precisamos de ritmo, precisamos seguir as ordens de Deus, né? E Deus, ele nos ordena, ele quer que nós leamos a tua palavra, nos aproximemos dele, tenhamos uma vida de íntima e de comunhão com ele, né? E aí eu pergunto, o que é que vocês, né, o que é que a gente tem que fazer para evidenciar o fruto do Espírito e crescer em devoção a Deus? Né? Nós estamos nos alimentando da palavra para se fortalecer, nós temos orado, né, pedindo pelo crescimento do fruto do Espírito nas nossas vidas, né? Então, para crescer espiritualmente, desenvolver o fruto, nós temos que andar com o Espírito todos os dias, né? Até que os nossos passos estejam sincronizados com a vontade de Deus. Esse é o objetivo de todos nós como cristãos. A batalha, gente, ela é contínua, mas o final já está certo. A carne foi crucificada por causa de Jesus. Ela vai demorar, ela vai estar sempre ali, ela vai demorar para morrer, mas nós sabemos que ela já foi morta na cruz do Calvário, né? E nós temos uma vida que a gente tem que se aproximar de Deus, andar no Espírito, para que as obras da carne não venham, por conta da nossa natureza pecaminosa, nos contaminar, né? Essas duas coisas são fortalecidas sempre, meus irmãos, sempre, né? Quando a gente anda junto com o Criador, por meio da oração e leitura da Bíblia. Ou seja, eu convido a todos vocês que marchem junto, né? Que andem junto com Deus, ou seja, tenham uma vida de intimidade. Ou seja, foi uma revista maravilhosa, uma revista que tem o objetivo de nos aproximar de Deus, uma revista que tem o objetivo de nos mostrar aquilo que Deus quer para todos nós, né? Então, abandone aquelas práticas antigas, né? Abandone obras da carne, qualquer que seja aquela situação que você esteja passando, não deixa para amanhã, né? Esse é o dia, essa é a hora, né, de tudo isso acabar, de você abandonar essa prática, né? E vive uma vida no Espírito, né? Lendo a palavra, em oração, dedicando uma vida de piedade, ajudando ao próximo, respeitando ao próximo, começando pelo seu ministério aí na sua casa, no seu lar, né? Evangelizando os seus amigos na escola, dando bom testemunho. Ou seja, você tem que ser luz, né? É isso que Deus espera de todos nós, né? E que Deus venha te abençoar nesse dia, né? E eu vou concluir com uma leitura, né, que está ali em Gálatas 5, né, já no versículo 16, terminando no 25, que a gente inclusive leu hoje. Então, Gálatas 5, 16 até o 25 diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer.
Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, ou seja, não é brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira, meus irmãos. Né? Aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, nós crucificamos, aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Ou seja, nós já sabemos que ela vai morrer um dia. Né? Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, devemos viver no Espírito. Eu espero que essa lição tenha te abençoado, né? Que ela tenha falado ao teu coração, né? E que nós possamos cada vez mais andar uma vida, né, junto com Deus, mais próxima de Deus, né, intercedendo pelos nossos familiares, dando bom testemunho, pregando o Evangelho, né, e assim todos nós podemos, né, nos agradar, né, de ter uma vida mais tranquila e saber que nós estamos tendo um relacionamento íntimo com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Né? Espero que essa mensagem chegue a todos aqueles que precisam, aqueles que Deus já preparou de antemão, né? E que vocês tenham um domingo abençoado na presença do nosso Deus. Amém? Um abraço, até mais.